Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. O furto de cabos de rede interna do cliente é um crime que está aumentando, principalmente nos grandes centros urbanos. Essa ação criminosa interrompe de forma inesperada o fornecimento de energia nos imóveis da região, causando prejuízo e outros transtornos. Para alertar a população sobre como proceder e quais medidas tomar ao se deparar com essa situação, a TV Evangelizar preparou uma reportagem com informações sobre o assunto. Eles são extremamente importantes desde a sinalização de trânsito até o fornecimento de energia e a rede de telefonia. A nossa infraestrutura depende inteiramente desses fios, muitas vezes invisíveis, mas cujo valor muitas vezes só é percebido quando são roubados. O Délio é comerciante e recentemente teve um prejuízo de mais de R$5 mil. Isso porque os criminosos furtaram durante a madrugada os cabos de energia do estabelecimento dele. É muito desagradável, né? Você ser acordado de madrugada com a chamada da segurança, vir até aqui, ver essa violência toda. Psicologicamente a gente fica muito chateado e tem um prejuízo financeiro também que é bem grande. De janeiro de 2022 a agosto deste ano, a Polícia Civil do Paraná realizou 159 ações e, como resultado, 139 pessoas foram presas por furto ou receptação. Além disso, 57 toneladas de fios de cobre foram apreendidos. Isso é um problema social, não é? Além de ser um problema de segurança pública, é um problema social diante da complexidade que envolve toda essa problemática aí do furto de cabos de energia, cabos telefônicos e vários lados aí dessa moeda. Segundo dados do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel Celular e Pessoal, a Conex Brasil Digital, São Paulo segue sendo o estado que mais sofre com essas ações criminosas. Durante o ano passado, foram furtados ou roubados mais de 1 milhão de metros de cabo de cobre. O volume caiu 4,2% na comparação com 2021, quando o estado teve 1,081 milhão de metros de cabo de telecomunicações furtados ou roubados. Em segundo lugar no ranking dos estados mais afetados está o Paraná, com 1,01 milhão de metros de cabos furtados ou roubados, uma alta de 66% se comparado com o ano de 2021. Em terceiro lugar está Minas Gerais, com um pouco mais de 626 mil metros. O estado mineiro teve um aumento de 119% no volume de cabos de telecom furtados ou roubados em 2022 na comparação com o ano de 2021, passando de quinto para terceiro na lista dos estados mais afetados. O delegado destaca que o foco da corporação para coibir os crimes está na receptação, ou seja, em quem adquire os cabos furtados. Que já são pessoas aí que lucram já de uma forma mais expressiva, já as empresas maiores lucram muito com esse mercado, então é ali que a gente tenta atacar, uma vez que o crime de receptação tem uma lógica. Se você não tiver o interesse de alguém que compre aquilo que você está furtando ou roubando, não tem porquê você cometer o crime, senão você vai ficar com aquele material em mãos e não vai conseguir obter o valor financeiro em troca daquilo que é o que o marginal efetivamente quer. Os roubos e furtos de cabos têm um impacto devastador na sociedade e nos negócios locais, afetando diretamente a segurança, a economia e o bem-estar da comunidade. O assunto é tão sério e recorrente em todo o Brasil que está em tramitação na Câmara dos Deputados em Brasília um projeto de lei que determina penas mais graves a quem rouba ou furta e até mesmo para receptador. Para quem já sofreu com esse tipo de crime, tem que ir se adaptando e tentando dificultar as coisas para os criminosos. O que a gente fez para evitar esse roubo, né? O que a gente aconselha, muita gente está aconselhando fazer, é colocar essa espuma expansiva, né, em todos os lugares que tem acesso ao cabo. Que essa espuma ele realmente prende o cabo e não tem condições de puxar o cabo. A polícia pede ajuda de toda a comunidade denunciando. Isso pode ser denunciado através do telefone 197, pode ser denunciado através do 181 e também aqui diretamente para o COP no 3217-2900. Todas as denúncias, as informações são muito importantes para nós.
Existem muitas razões pelas quais as células humanas começam a se multiplicar incontrolavelmente até gerar um tumor maligno. A idade sempre foi a variável mais importante. Porém, um estudo recente mostra que está aumentando o número de pessoas com menos de 50 anos com diagnóstico de câncer. Os casos de câncer com pessoas com menos de 50 anos aumentou em 79%, de acordo com uma pesquisa realizada pela revista científica BMJ Oncology. Segundo dados da revista, em 2019, mais de 3 milhões de pessoas com menos de 50 anos tiveram câncer. Ainda não se tem uma causa exata para o surgimento do câncer, porém muitos fatores de risco estão envolvidos no desenvolvimento de diversos tumores. O que se sabe é que as pessoas vivem mais tempo e alguns hábitos não são tão naturais como deveriam ser. Hoje é cada vez mais comum entre os jovens e até mesmo entre as crianças. Temos obesidade, sedentarismo. A dieta hoje não é mais tão natural igual a gente comia antigamente. Então come-se muito alimentos processados, enlatados, muita carne vermelha. E a gente sabe que isso aumenta o risco de alguns tumores, inclusive câncer de colo, igual a Simoni e a Preta Gil tiveram. Tabagismo, alcoolismo, obesidade, poluição ambiental e baixa adesão de algumas vacinas, como do HPV, que previne o câncer nos órgãos reprodutivos, tanto feminino quanto masculino, e também o da garganta, podem ser fatores para o surgimento do câncer em pessoas mais jovens. E a gente sabe que se a gente desse essa vacina, igual tem no calendário para os adolescentes, no futuro a gente estaria diminuindo e bastante esses tumores. Então, todos esses fatores juntos que podem estar interferindo. Aos 34 anos, Fernanda dos Santos de Paula descobriu um nódulo de 3 centímetros no seio. Foram 16 sessões de quimioterapia durante 4 meses. Após eu sentir um nódulo, eu entrei em contato com a minha ginecologista e ela me solicitou alguns exames. Então eu fiz ultrassom, fiz exames de sangue e quando veio a ultrassom, ela já veio com BIRADS 4. Então assim, já era uma sugestividade para a malignidade. E quando veio esse número, chamou a atenção dela, pois no meu caso é genético, a minha mãe já teve, minha tia já teve, então a gente passou a investigar. Após a confirmação de um câncer maligno, Fernanda passou por uma cirurgia e, com o tratamento certo, realizou a última sessão de quimioterapia recentemente, que foi comemorada por amigos e parentes. Quando eu saí de lá, o pessoal já estava me esperando com faixa, a gente pintou o carro, colocamos balões e saímos pela cidade, buzinando. E o astral, assim, a energia do pessoal foi muito legal. Em 2 paradas que eu tive, 2 mulheres abaixaram o vidro e elas me falaram, eu já estive aí. Eu já passei por isso aí e eu venci. Aí uma falou, meu cabelo já cresceu. Então, assim, isso foi muito legal. Foi bem, assim, uma energia, foi bem emocionante. Nosso assunto agora é o exemplo de sustentabilidade e vem de uma escola de Curitiba. Com a tecnologia avançada e uma ideia que veio da Alemanha, as crianças fazem sacolas biodegradáveis. E assim, mostram as lições importantes que já aprenderam. Conscientização e o desejo de causar menos impactos ao meio ambiente. Não adianta fazer vista grossa. Os problemas ambientais estão aí. A cada dia vamos testemunhando os impactos do desmatamento, da contaminação das nossas águas, da poluição urbana. Pode até ser que, individualmente, tenhamos alguma consciência, mas e as outras pessoas ao nosso redor? Pensando em mobilizar e engajar a sociedade de forma coletiva, a Escola Atuação, em Curitiba, encontrou uma forma de mostrar, na prática, quais soluções estão sendo criadas para diminuir a degradação do meio ambiente. Uma delas é o desenvolvimento de sacolas plásticas biodegradáveis vindas da Alemanha. Com essa sacola, nós começamos a colocar o lixo orgânico no dia 1º de junho e nós fomos tirando fotos, acompanhando todo o processo de decomposição dessa sacola. Então ela estava cheia e com o passar dos dias ela foi se decompondo em contato com o lixo orgânico. E nós conseguimos perceber que aonde não teve esse contato com o lixo, ela não se decompôs. Então o que acontece? Ela cria o chorume, O chorume é esse líquido que o lixo produz, que o lixo orgânico produz,
e daí ela começou a se degradar, ela começou como se fosse esfarelar dentro de um pote, e os alunos conseguiram observar desde o mês de junho todo esse processo. Se a gente quiser usar essa sacola para carregar objetos, não tem problema, ela não vai se decompor, mas em contato com o lixo orgânico, sim. É importante termos a educação como principal motor social em temas como esse, visando exatamente resultados a médio e longo prazo. Afinal de contas, educação ambiental é disciplina que não pode jamais deixar de existir. A escola, ela mantém também um local que é a estação ecológica. Então, todos os alimentos que sobram do almoço é pesado para saber qual está sendo a quantidade de desperdício, né? As próprias cascas das frutas, tudo isso que sobra dos restos de alimentos é armazenado e é levado para alimentar os animais na estação ecológica. Então, nada aqui na escola a gente se perde. Então, a gente sempre dá um jeitinho de reaproveitar, reutilizar, né? Nós devemos também repensar como usar tudo isso. Então, nós levamos para a estação, os bichos são alimentados. Lá também existe a composteira. Então, também é feito o processo da compostagem, aonde é liberado também o nosso adubo, que é passado, que é colocado em todas as plantas também na estação. Então, as crianças conseguem também visualizar, né, no dia a dia, eles vão até a estação, eles acompanham também esse processo. Os pais, nas terças-feiras, a cada 15 dias, eles trazem um material reciclável, que daí depois as pessoas vêm recolher esses materiais para dar o destino correto. No final do ano também, daí nós temos algumas atividades com essas turmas, que eles acabam participando como se fosse uma gincana. Então eles trazem e depois no final eles têm uma premiação. As turmas, né, que mais trouxeram essa quantidade de lixo. Eu achei bem legal essa sacola, porque quando a gente joga uma sacola normal, ela fica ali por anos se decompor e não ajuda o meio ambiente a ficar um planeta melhor para a gente morar. Então eu acho bem legal essa sacola, que ela se decompõe junto com o alimento depois, que ela solta um líquido chamado chorume, e ela se decompõe junto com o alimento que está ali dentro. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.